Oi, pessoas bonitas! Como vocês estão? Olha, eu espero que de verdade você esteja muito bem. E eu tive a ideia de gravar esse vídeo, estava editando alguns vídeos agora para postar aqui e deu uma nostalgia, confesso. Eu falei, por que não gravar esse vídeo? 3 corridas, 3 estados diferentes e 3 medalhas. 2025, confesso que foi um ano muito diferente de todos aí os anos que se passaram. A gente ainda tem vivido, né, 2025. Passei aí por 3 estados, uma loucura a minha vida, mas muito feliz e muito grata por ter participado de todas essas corridas. Foram em períodos diferentes mesmo de vida, de tudo que estava acontecendo, mas foram momentos muito especiais e eu falei, quero deixar registrado as minhas corridas de 2025, porque foram corridas muito especiais, foram fases muito gostosas, difíceis até, porém ficar guardadinho aqui e ter esse momento registrado, eu acho que é muito, muito válido. Todas elas, inclusive, estão registradas aqui no canal. Eu deixei trechinhos de percurso, da prova, de pegar kit, porque realmente é um momento importante aí. Correr me faz me sentir viva, me faz ter mais disciplina, me faz realmente querer viver e viver bem, o que eu sempre digo por aqui. Então vamos lá? Eu trouxe até algumas camisas, tá? Das corridas, trouxe tanto camisa quanto medalhas. Porque é gostoso mostrar, vai. A minha primeira corrida eu fiz em dia 8 de junho, que foi a minha meia de Campinas. Gente, a camisa é a minha primeira... É a primeira camisa que eu tenho manga longa, assim, com esse tecido bem molinho, que é de corrida mesmo. Ela foi feita pela Noblo, uma marca que sempre patrocina esportes, corrida, triatlon, bem famosinha. E a minha primeira camisa foi assim, ó, camisa manga longa. Então, a meia de Campinas, olha, 21 quilômetros de Campinas. Gente, dessa corrida, do que eu me lembro assim, bem afinco, é que no meu último longão de treino, eu ia fazer no dia 16 quilômetros, eu quebrei no quilômetro oitavo, 7,5, vai. Eu tive muita dor, eu não torci o pé, mas eu me lesionei. Eu lembro que na Unicamp, não vou saber dizer o nome indo pra mecânica, quem é da Unicamp e conhece, descendo o morro do Plasma, tipo um cowork que tem lá, descendo aquele morrinho do Plasma, indo em direção à mecânica, eu me lesionei, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor no pé, até parei, dei uma nova aquecida, e aí no finalzinho ali do morro eu senti muito, muito meu pé, tipo, entre o calcanhar e esse ladinho aqui do pé, gente, doía muito, muito, e aí eu parei e eu comecei a chorar, porque eu estava muito triste, preocupada, ao mesmo tempo que eu tinha prova no domingo. Era tipo assim, uma quarta-feira, meu último longão. Acho que foi terça ou acho que foi quarta-feira, meu último longão. E aí eu mandei mensagem pro Lindo chorando, que eu tinha me lesionado, eu estava com muita dor no pé mesmo. E eu fui direto pra farmácia chorando, mancando. E eu, tipo assim, não conseguia nem pensar em ter pego um Uber, nada do tipo. Eu fui direto pra farmácia, andei mais uns 10 minutos, assim, a pé, até chegar na minha casa, ainda na farmácia. E eu lembro de ter entrado na farmácia, eu tava muito suada, e meio com a cara de choro, assim. E eu pedi à moça tudo que ela podia me receitar, assim, pro meu pé. Tomei, não foi antibiótico, mas foi um anti-inflamatório. Tomei anti-inflamatório. Ela me receitou uma pomada que eu tenho até hoje aqui, uma pomada muito boa, um gel de arnica também que eu comprei e salompas.
e até no dia da prova eu fui com salompas. E eu cheguei em casa e muito gelo, gente, muito gelo no pé, muito gelo no pé, no pé. Eu lembro que nessa época eu fiquei esse período todo, desde tipo nessa quarta-feira antes da prova, até um mês e meio depois, não trabalhando de salto alto. Eu não conseguia usar o salto, que doía muito meu pé. Alguns sapatos abertos também que forçavam o calcanhar, eu não conseguia usar. Eu fiquei usando tênis esse um mês e meio para ir trabalhar, para sair, para ir na igreja, para passear. Gente, horrível, horrível. E sentindo muita dor. E eu fiquei esse período todo, tipo de um mês e meio, 2 meses, colocando gelo todos os dias, todos os dias, todos os dias no pé, fazendo bastante massagem com aquele motorzinho de massageador que eu tenho, que é muito bom. E foi isso. E aí, para a prova, eu fui assim, com uma mente de não vou me cobrar tanto. Vou tentar fazer os 21 quilômetros, mas se eu estiver sentindo muita dor no percurso, né, eu volto e finalizo os 10 quilômetros. Porque geralmente, para quem não sabe, em meia maratona sempre tem outros percursos, tá? 7 quilômetros, 10 quilômetros. Esse, se eu não me engano, esse tinha 10, ó. Esse eram 10 e 21, vai estar ao contrário para você, mas era 10 e 21. E aí a ideia é, se eu estiver sentindo muita dor, eu volto e finalizo os 10. Mas eu sou um pouquinho teimosa. E aí eu senti dor de fato no quilômetro 3, mas era uma dor suportável. Passou o quilômetro 7, passou o quilômetro 10 e eu falei, eu consigo. E foi. Até nos vídeos eu apareço meio mancando, dá pra ver eu forçando um lado a mais do pé, né? Eu meio que corria assim. Dá pra ver, se você voltar no vídeo lá, dá pra você perceber. Na linha de chegada também, eu tô meio que forçando de um lado, mas é porque eu tava com uma leve dor, assim, mas estava suportável. E foi a prova, assim, que eu sempre digo que Jesus correu comigo. E a minha oração era que Jesus pudesse correr de fato comigo, pra eu não me sentir sozinha. E a prova, qualquer prova de corrida, eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que o controle maior é da nossa mente, né? Então, o desgaste maior que a gente tem é um desgaste mental, é uma prova de resistência, de mentalidade mesmo. E eu acho que foi a prova que eu mais orei, assim, de verdade, e eu orei muito a prova toda, pedindo que o Senhor estivesse comigo mesmo, sabe? Que eu pudesse sentir o Senhor comigo naquele momento. E, gente, foi uma prova linda. Eu cheguei, tipo, muito emocionada. O percurso, eu estava muito emocionada, passando por pessoas, assim... Eu passei por pessoas que estavam em situações muito mais difíceis do que eu e correndo, felizes, saudáveis, sabe? Então, uma lesão não me parou e eu fiquei muito feliz. No finalzinho, ele choveu e eu louvei a Deus que choveu depois que eu tinha chegado, porque eu ia sofrer muito mais com o meu pé. E foi lindo, foi lindo. Eu ainda fiquei no final conversando com algumas pessoas, trocando experiências de verdade. E aí, o mais legal dessa corrida, eu nunca tinha participado de uma prova assim, que assim que você finalizasse, você ganhava, para quem fez os 21 quilômetros, tá? Era um brinde exclusivo, você ganhava mais uma camisa. Gente, a minha camisa tá toda manchada. Eu usei essa camisa aqui muito, vocês não têm noção, pra correr, enfim. E eu acabei manchando ela. Você ganhava essa outra camisa. E essa camisa aqui é linda. Tem todo o percurso nela, aqui na lateral, ó, de Campinas, o percurso que a gente fez da prova de Campinas. E foi muito legal a medalha, e eu trouxe pra vocês também, olha, meia de Campinas. Tá desse lado aqui, ó. Meia maratona de Campinas. E o diferencial também dessa prova é que você ganhava um PIN, olha, de 21 quilômetros. Então, você ganhava, além do PIN, você também ganhava outra camisa. E olha que linda essa medalha, toda no azul. Atrás também
Tem um... Eu acho que esse símbolo é de Campinas. É a Princesa do Oeste, que é um símbolo de Campinas, e é isso. Então, a minha primeira prova foi em junho, dia 8 de junho. Foi a minha primeira prova deste ano. E aí, seguindo, uma prova que não estava nos meus planos fazer, e eu fiz, eu até registrei aqui pra vocês também, foi a 10 Milhas Garoto. Esse foi a 14ª edição. Olha que tamanho de camisa, essa camisa do meu time, inclusive, eu acabei trazendo ela. Eu registrei aqui, né? Eu não estava previsto essa prova, mas aí na semana da prova, meu time me manda mensagem numa quinta-feira falando que ele tinha desistido, que ele tinha se machucado. E aí ele falou: Sara, vem, o kit já é seu, a prova já é sua e você só vai passagem. E aí na sexta-feira eu consegui comprar a... Minto. Ele mandou mensagem na quarta, na quinta-feira eu comprei e na sexta-feira eu viajei. Isso. Eu viajei sexta-feira à noite e cheguei lá no domingo, no sábado de manhã, e a prova foi no domingo de manhã. Isso. E aí foi uma prova que realmente eu não... Gente, eu treinei nada para essa prova. Eu fiz um percurso de 10 quilômetros aqui em Viçosa, sei lá, uma semana antes, mas foi foi um treino assim que eu não esperava fazer essa quilometragem e fiz. E, enfim, a gente tinha acabado de se mudar, tinha muita coisa acontecendo, eu não tava com mente para correr, eu não tava com disposição para correr. E eu acabei indo na pura emoção, empolgação. Eu sou muito empolgada, vocês sabem disso. E não ia deixar de fazer essa prova. Eu fiz no ano passado e foi uma prova linda. Ano passado eu treinei para ela, eu estava mais focado nela, eu tinha uma meta assim de provas ano passado. Inclusive eu tô até pensando em fazer um vídeo mostrando todas as minhas medalhas e contando um pouquinho aí dos desfechos das provas. Eu acho que vai ser bem legal relembrar. Tem uma outra meia que eu fiz também que foi muito especial, bem no iniciozinho quando eu comecei a correr. Então acho que vou trazer aqui pra vocês. Eu conto do ano passado, da minha primeira 10 milhas garoto. Esse ano foi muito especial. Meu irmão foi, eu corri com meu irmão, assim, parte do percurso, né? A gente sempre aposta quem ia chegar primeiro e esse ano novamente ele chegou primeiro do que eu por alguns minutos aí de diferença. Acho que esse ano foi 5 minutos, ano passado foi 7 minutos de diferença. Não, ao contrário, ano passado foi 5 minutos de diferença e esse ano acho que foram 7 minutos de diferença. Mas a gente sempre faz essa aposta e foi muito gostoso encontrar pessoas especiais, conhecer novas histórias, né? E é isso, foi uma prova que não estava no meu planejamento, mas consegui concluir. Eu acho que fiz ela em 2h05, acho que foi isso. Foram 16 quilômetros e, gente, a medalha da 10 milhas garoto é um luxo. Olha isso, olha que tamanho de medalha. Essa daqui é a terceira ponte. É lindo. Ano passado foi a Fábrica Garoto, o emblema, se eu não me engano. E ó, a terceira ponte, aí atrás tem os patrocinadores, né? E a data da prova. Eu amo quando medalha vem em data da prova, que às vezes passa desapercebido. E ó, curiosidade, isso aqui é legal também. Sempre tem, bom, na maioria das medalhas tem, essa de Campinas não tem, um espaço aqui, ó. Esse espaço você consegue, no dia da prova sempre tem algumas barraquinhas que escrevem o seu tempo aqui, o seu nome, dá pra personalizar. E é bem legal para ficar um registro, porque vai passando o tempo e você não lembra o tempo que você fez a prova. Claro, se você não tem isso registrado manualmente, papel, enfim. Mas essa medalha aqui é linda, ela é grandona, é linda, as cores são bem vivas. Eu gosto. E é bonita pra colecionar, então fica tudo bonitinho, harmônico, a 10 milhas garoto. Vamos ver ano que vem de ir, tentar levar mais pessoas da nossa família. É sempre um desafio correr, é sempre um desafio encontrar pessoas que topem essa loucura, né? E o legal é que esse ano eu na verdade, foi uma amiga daqui de Viçosa pra Alice.
correr a 10 milhas garota, a gente se encontrou bem no finalzinho. A gente não se viu no início, mas no finalzinho a gente se encontrou e foi bem especial, assim, ter alguém daqui de Viçosa conhecido que foi também participar dessa prova, então ficou no meu coração. E por fim, não tenho a camisa para mostrar da minha prova de domingo passado, a corrida da entomologia, a 5ª corrida da entomologia. E foi uma prova muito especial, assim, deixa eu dar o meu parecer. A gente conseguiu montar um grupo de corrida aqui em Viçosa, um grupo de corrida tá iniciante aí, tá um grupo pequeno até, mas tem sido muito especial, tenho vivido assim dias especiais correndo com pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito aí. E foi a primeira prova que eu corri em conjunto, assim, igual essa prova que eu fiz de Campinas, eu corri sozinha. A da garota eu corri parte da prova com meu irmão, mas a gente acabou cada um fazendo a sua prova, o que é super normal. Mas essa da entomologia foi uma prova que a gente fez realmente em grupo. As meninas estavam aí de borboletas e foi muito especial correr com alguém ali, a gente conseguindo motivar uns aos outros, conversar na hora da prova, parar em equipe, sabe? Parar todo mundo para fazer a foto, parar para esperar o outro. Então foi uma prova muito especial, foi assim muito diferente do que eu já tinha participado. No finalzinho ali, quem já chegou primeiro estava lá no início motivando quem estava chegando, então foi uma prova muito bonita, assim. No vídeo passado eu até falei, eu não peguei a camisa dela, não curti muito a cor da camisa, era tipo um laranja, e aí nós temos a medalha. E uma medalha simples, mas muito bonita, uma libélula, e corrida entomológica, Universidade Federal de Viçosa. E essa daqui não tem nenhum patrocinador, nenhuma informação. É uma medalha simples, mas é uma medalha muito, muito bonita. E é isso. E olha que bizarro, essa de garota foi em Vitória, foi em Vila Velha, né? A gente sai de Vitória e vai para Vila Velha. Então, olha que legal, estado diferente. Então, minha primeira do ano, em junho eu corri em Campinas, em setembro eu corri em Vitória, Vila Velha, e em novembro eu corri em Viçosa. Então, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. E é isso, experiências aí pra vida. Eu acho importante a gente deixar registrado esses momentos, porque a gente só se vive uma vez e parece ser pouco isso daqui. Eu sei que para corredores assim mais assíduos, 3 corridas no ano não é nada, mas para mim é de grande valia, é de muitas lembranças boas, de saudades, de momentos que eu me superei. É superação, eu acho que a palavra para esse vídeo é superação. E está cada dia melhor, cada ano melhor. Eu espero que ano que vem, em 2026, eu consiga correr mais e melhor. Eu acho que esse é o meu objetivo. Até então, eu só corro por correr. Ano que vem eu tenho como objetivo estar com um profissional para me orientar, para eu realmente desenvolver aí na corrida, desenvolver as minhas habilidades, porque eu gosto, eu amo e eu sei do meu potencial. Então, quem sabe uma assessoria vem para agregar muito. E é isso aqui são realizações de sonhos, viu? Então, se você tem vontade, se você tem desejo aí de correr, de conquistar medalhas, comece caminhando, comece trotando, comece. E aí, um dia você também consegue conquistar aí algumas medalhas e ficar feliz e se alegrar aí com suas conquistas. E é isso, o vídeo de hoje, 3 medalhas, 3 estados, 3 corridas muito diferentes, muito diferentes. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta muito, comente, fale se você já participou de alguma dessas corridas,
Se você conhece a meia de Campinas, se você já participou das 10 milhas garoto, ou se você veio comigo aí nessa prova da entomologia, comente aqui. É muito importante a sua interação, a sua curtida, e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Até lá!